Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Vamos ver o que o Senhor tem nos reservado para esta manhã. O Senhor já falou conosco na escola bíblica. O Senhor falou conosco nos louvores. E o Senhor continua falando agora através da sua palavra, que é santa, e que possa encontrar um espaço no nosso coração, que possa encontrar terra boa para germinar da parte de Deus o melhor para a sua vida. Convido você a pegar a sua Bíblia, abrir no livro de Josué, capítulo 24. Josué 24, 14. Josué 24, 14. Louvado seja o nome do Senhor. Quero ler com você apenas 2 versículos, o 14 e o 15. Eu estou usando aqui a nova versão internacional, tá bom? Só para você saber, é a NVI. Aí os irmãos quiserem acompanhar aí na tela também. Glória a Deus. Josué 24, 14 diz assim a palavra do Senhor. Agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses dos seus antepassados, que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra estão vivendo. Mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Diga comigo, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Querido Deus e Pai, abençoa, Senhor meu Deus, em nome de Jesus, a porção da Tua palavra, Senhor meu Deus, que está sendo lida, ó Pai, nesta manhã, ó Pai. Anula, Senhor meu Deus, toda a vontade humana, Senhor meu Deus, toda a carne e sangue. Anula todas as potestades do ar, todo o reino do maligno, todo o levante de Satanás, ó Pai, para desviar o foco, ó Pai. Mas que o Teu Espírito Santo tenha liberdade em nosso meio, para falar aos corações, ó Pai, e fazer, ó Pai, aquilo que o Senhor determinou a sua palavra, e que possa multiplicar e frutificar em nome de Jesus. Amém. A live está funcionando? Está funcionando? Fica atento aí, por favor. Pode ser que ela caia, porque existem algumas palavras que não podem ser ditas. Quando a gente vai falar algumas palavrinhas, a política lá da internet derruba. E hoje nós não vamos poupar nada. Essa semana, determinado site aí, dizia que tinha uma informação que iria bugar a mente dos evangélicos. Você sabe de onde veio essa expressão, bugar? Meu filho fala demais, quando ele está jogando ele fala, né? Ih, bugou. Né? Bugar vem de bug, né? Que é uma pane no sistema, o sistema trava, né? E bug em inglês significa inseto, né? Então quando a gente fala bugou, é que está cheio de inseto, né? Vamos dizer assim, né? Ou seja, o sistema travou. Só que, meu irmão, só junta inseto, mosca, barata, onde tem sujeira. Para bugar a mente de alguém, a pessoa tem que estar com a mente cheia de tralha. Tem que estar com a mente cheia de porcaria que não presta. E aí sim, junta inseto, e aí sim buga. Na mente do homem e da mulher de Deus, tem sujeira para juntar inseto? Imagino que não. Na mente do homem e da mulher de Deus, ela tem que estar limpa. Um altar não como o altar dos adoradores de Baal, que se dependuravam e se cortavam e gritavam, clamando a um Deus morto. Mas o altar preparado para o sacrifício,
o altar preparado para fazer a oferta de cheiro agradável ao Senhor. É assim que deve estar a mente do homem e da mulher de Deus, e é assim que eu espero que esteja a sua mente hoje. E se não estiver, peça que o Espírito Santo varra da tua mente toda e qualquer impureza, para que você receba do Senhor aquilo que Ele quer te entregar. A gente arruma a casa para receber visita, não é? A gente limpa a casa, a gente prepara, deixa ela cheirosa, né? Sexta-feira, quando eu chego de tarde, eu abro a porta, eu falo, nossa, que casa cheirosa. Sexta-feira, né, dia da faxina, né? E a gente dá um reconhecimentozinho também, né? Porque a pessoa gosta, né, que a gente fala, né? Ela fica toda feliz quando eu falo isso. É a mulher virtuosa. 1 Coríntios 2,16 diz, quem conheceu a mente do Senhor para instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Na mente de Cristo não há sujeira. Na mente de Cristo não há entulho. Na mente de Cristo há o bom perfume do Evangelho. Agora, dito isso, eu quero ir para os irmãos agora aqui, meditar a respeito do Êxodo. Sim, porque o Êxodo relata a história do povo de Israel cativo no Egito. E a Bíblia diz que o povo de israelita, o povo hebreu, estava ficando muito numeroso. E um povo muito numeroso representa um perigo a um governo autoritário. Na época, a preocupação dos egípcios era que o povo hebreu pudesse arregimentar um exército, levantando-se contra eles, fazendo uma revolta, e um povo unido e organizado em um mesmo propósito pode derrubar um poderoso império. O Evangelho é uma forma de organizar o povo, pois o povo que tem um mesmo ideal pode fazer frente contra injustiças. E é exatamente por isso que diversos países proíbem a entrada do Evangelho. Como nós falamos hoje na Escola Bíblica Dominical, a perseguição ao Evangelho. Proíbem Bíblias, por exemplo. Na China, não é permitido baixar a Bíblia nem no celular. O governo chinês, né, fez acordo com as gigantes Google e Apple. E assinar um acordo que de forma que se a tua localização IP do seu celular der que você estiver dentro do território chinês, quando você entra na Play Store, né, quando você entra no Google Play ali para baixar a Bíblia, não é autorizado. Quando você entra lá na Apple Store, lá do celular, do iPhone, você não acha a Bíblia lá. Dentro do território chinês você não pode baixar. Ainda que você tenha um iPhone Pro Max, que custa uns 15 mil reais, ou 14, né? Você não pode baixar o que você quiser. Então, como é que pode a liberdade da República Democrática do povo da China? Onde está a democracia? Já caiu a live? Está quase lá. Vamos lá. Vamos fazer cair. Vamos ver o que vai dar aí. Para que o povo então não pudesse crescer a ponto de fazer frente ao governo do Egito, Faraó então manda uma estratégia: matar os inocentes. Os bebês que nasciam meninos eram jogados no rio Nilo e eram despedaçados pelos crocodilos que habitavam aquelas águas.
E o sangue inocente daqueles pequenos bebês tingiam as águas barrentas do rio Nilo de vermelho vivo, enquanto se ouvia o choro e o pranto de crianças sendo mortas, mas que clamavam pelo sangue dos seus bebezinhos desesperadas, pois não havia ninguém que pudesse ajudar, ninguém com poder suficiente para impedir a matança, ninguém que pudesse ouvir o choro dos inocentes. Mas Deus ouviu o choro de cada criança. Deus não ficou indiferente a esse choro. Deus não está indiferente ao choro dos inocentes na Argentina, no Uruguai, no Chile, em todos esses outros países onde matar bebê foi legalizado pelo governo. Deus vai requerer o sangue dos inocentes, das mãos dos que participaram, dos que contribuíram para o assassinato de bebê, e para que isso fosse legalizado. Jeremias 2,34, a parte A do versículo diz: suas roupas estão manchadas com o sangue dos inocentes. A orla dos teus vestidos estão manchadas com o sangue dos inocentes. Você vai tentar lavar, vai tentar tirar, mas jamais irá sair. A culpa te perseguirá por onde você for. Onde eu trabalho com hospedagem. Uma coisa que faz a gente jogar lençol fora é mancha de sangue. Não há lavanderia que tire. Perdeu a peça. Assim nós dissemos. Perdeu a peça, descarte. Cortamos e fazemos pano de chão. Mancha de sangue não sai. Porque a mancha de sangue é a culpa. Mancha de sangue é a culpa. O sangue de Abel, o justo, clama até hoje por justiça. E Faraó manda então as parteiras se prepararem e ficarem atentas. Quando nascesse um menino, um bebê menino, deveria ser automaticamente lançado no Nilo. E as parteiras não cumpriram a ordem de Faraó, temeram mais a Deus do que a Faraó, e Deus as recompensou. Êxodo 1:21 diz: visto que as parteiras temeram a Deus, Ele lhes concedeu que tivessem suas próprias famílias. Quem dera todos fossem como as parteiras, temendo mais a Deus do que a Faraó. Ainda encontramos muitas pessoas que temem a Faraó, e o que Faraó diz é regra, é lei. Infelizmente a voz do Faraó ainda encontra eco em alguns corações. Sabe por quê? Faraó fala bem. Faraó é estadista. Todos os outros reinos reconheciam a autoridade de Faraó. A Núbia, os ismaelitas, os arameus, as Nações Unidas da época diziam: ele é correto ao falar, é politicamente correto, sabe colocar bem as palavras, é o governante do Alto e Baixo Egito. Ele tem quem o vista, quem o prepare, cada detalhe de sua vida. Como não ouvir um homem garboso que se veste bem e sabe colocar bem as palavras? Moisés, por outro lado, não sabe falar direito. Foi criado como um príncipe do Egito. Mas, em um dado momento, enquanto ele tentava ainda ser o libertador do Egito pelas suas próprias forças, livrando um hebreu que estava apanhando do egípcio, ele fere ao egípcio, enterra aquele corpo. E quando ele vai indagar ali aos dois que estão discutindo, um vai dizer assim: você
Quem foi que te colocou autoridade sobre nós? Você quer matar a gente igual você matou o outro? Que escondeu? Você pensa que a gente não sabe? Moisés foge. Moisés foge e fica 40 anos em Midian, onde ele encontra ali a sua esposa, onde ele encontra a guarida. E ali aquele homem, que outrora era um príncipe, que tratava de assuntos da nobreza, agora falava com os homens do campo. Agora falavam com os homens que eram pastores de ovelha. Não cheirava mais os perfumes da nobreza do Egito, agora tinha cheiro de ovelha. Não sei quantos já tiveram oportunidade de ver criação, seja lá o que for, de ovelha, de gado. Quando você chega na porta do curral, você já logo vê que a coisa não é tão agradável assim. Moisés tinha esse cheiro. Ficou grosseiro. E não mais tem o falar de um homem nobre, mas o vocabulário do homem do campo. Durante 40 anos. E é por isso que Moisés, quando ele é chamado por Deus, em Êxodo 6,12 até vai dizer novamente, por 3 vezes ele fala isso. Eu sou pesado de língua. Êxodo 6,12 diz, é um desses textos. Moisés, porém, disse na presença do Senhor: se os israelitas não me dão ouvidos, como me ouvirá o faraó? Ainda mais que tenho dificuldade de falar. Isso é na NVI. Outras versões vão dizer, eu sou pesado de língua. Alguns estudiosos diziam, ele tem problema na fala. Ele é gago. Tem problema na dicção. Ou algum outro problema na fala. Eu quero dizer para vocês que eu fui agraciado já tem muito tempo com algumas ferramentas. Eu sempre digo isso. Né? E quando eu entro lá na palavra, eu vejo o texto original. E o texto original para pesado de língua é incircunciso de lábios. Quando Moisés vai dizer para Deus, eu não sei falar. E na outra passagem, Deus vai falar assim, quem foi que criou a boca do mudo? Quem foi que criou o ouvido do surdo? Não fui eu, o Senhor? Deus levanta quem Ele quiser, quando Ele quiser e o quanto quiser. E Ele escolheu aquele homem incircunciso de lábios. Meus irmãos, incircunciso, você sabe muito bem o que é, aquele que não passou pela circuncisão. Mas quando a palavra é utilizada fora do contexto da aliança do Antigo Testamento, ser incircunciso significa ser impuro. Como por exemplo Jeremias 6,10, que vai dizer, a quem falarei e testemunharei? Eis que os seus ouvidos estão incircuncisos e não podem ouvir. Eis que a palavra do Senhor para eles é vergonhosa e não gostam dela. O texto de Jeremias claramente está falando aqui de um povo incircunciso de ouvidos, que tinham os ouvidos impuros, que era necessário que o Espírito Santo purificasse. Outro, como Isaías 6,5 vai dizer, na condição do profeta Isaías, que também tinha lábios impuros. Então, Isaías 6,5, então disse, ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Davi, quando chega lá no campo, logo quando jovem, tinha acabado de ser ungido a rei, mas ninguém sabia ainda, só a família de Jessé. Ele vê lá Golias blasfemando contra o Senhor, e ele vai dizer, quem é esse incircunciso? Está querendo dizer, quem é esse homem impuro? Não é digno de abrir a boca para falar o nome de Deus Santíssimo. É indigno. Moisés então vai dizer, eu sou incircunciso de lábios. Conhece um homem do campo? Que fala meio duro, meio arrastado. Às vezes solta uma palavra que você nem imaginava.
uma pessoa do campo, uma pessoa que o pessoal vai dizer, né, é chucro, né, uma pessoa que tem um jeito meio grosseiro. Assim falava Moisés. Mas Deus quis usar ele assim. Como pode Deus usar um homem de lábios impuros, não circuncidado? Ele usa quem ele quiser, principalmente o mais improvável, para que fique claro que não é o homem, mas é Deus quem faz. Assim como ele usou Ciro, o persa, para libertar o povo de judeu nos tempos de Esdras e Neemias. Mas Faraó é acostumado com o palácio. Faraó manda matar crianças. Mas é puramente uma questão política, não é? Afinal de contas, os pequenos não têm noção de nada ainda e não faz a menor diferença. Faraó está acima de qualquer suspeita. O que Faraó diz ele manda no Egito, a ponto do próprio Faraó dizer que quando Moisés se levanta para proclamar a palavra do Senhor aos homens de Israel, o próprio Faraó vai dizer, na outra versão diz, agravem-se o serviço sobre esses homens, para que nele se apliquem e não deem ouvidos a palavras mentirosas. Faraó chamou a mensagem de Deus de fake news. Moisés chega para proclamar a salvação. O Senhor me enviou. Você deve libertar o povo hebreu para fazer uma festa no deserto. Você deve deixar o povo ir. E Faraó vai dizer: o que esse homem está dizendo é mentira. Ele deve saber o que diz, não é? Afinal, ele é o Faraó. Não é assim? Se deu na Globo, deve ser mesmo. Se deu na Folha de São Paulo, deve ser mesmo. Se eles disseram que é fake news, é porque é fake news. Analisem bem a fonte da informação. Veja a credibilidade de quem está falando. Porque a palavra do Senhor diz em Números 23:19, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Não é só porque Faraó falou que é verdade, não, porque é o pai da mentira. E aí Faraó vai dizer que a palavra de Deus é mentira. E você vai acreditar em quem, irmão? No Senhor Deus ou no Faraó? Mas Moisés, além de não saber falar, não soube lidar com a praga dos primogênitos. Ele poderia impor o sangue do cordeiro a todo o Egito, mas ele deixou a cargo de cada chefe de família que sacrificasse o cordeiro e passasse o sangue nas portas. Não há como traçar um paralelo aqui, meus irmãos, sobre esse assunto, porque o sangue do cordeiro é dose única e 100% de eficácia. Mas, vindo de Moisés, os egípcios não iriam querer usar mesmo. Sabe por quê? Não tem comprovação científica. E aí você diz, aí você está forçando, né? Não. Quem sabe disso? Os adolescentes que estão estudando o Êxodo sabem disso. Né? Que cada um dos feitos de Moisés, os magos faziam e repetiam através das suas ciências ocultas. Repetiam o mesmo método para entender, para comprovar cientificamente aquilo que estava sendo feito. Só que quando chegou na praga dos piolhos, não conseguiram acompanhar mais. Êxodo 8:18 diz: mas quando os magos tentaram fazer surgir piolhos por meio das suas ciências ocultas, não conseguiram. E os piolhos infestaram os homens
e animais. Logo, aquilo que vem da parte dos deuses dos judeus é uma ciência que eles desconhecem. É uma ciência que eles não entendem. O povo de Israel então é liberto. Quando chega no deserto, começa a pensar na comida. Começa a reclamar. Porque no tempo do Egito, nós tínhamos comida, pepino, cebola, alho poró, carne. E o governo do Egito dava de graça. Ah, não tem isso aí não. Não está escrito que o governo dava de graça. Tá. Números 11:5. Números 11:5. Vai dizer: nós lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito, e também dos pepinos, das melancias, dos alhos porós, das cebolas e dos alhos. Olha que governo do Egito ótimo! É mentira isso aí? Dava de graça. Dava de graça. Mas quando a gente lê só isso aqui, não devia nem ter saído do Egito, não é? Era uma maravilha. Quando a gente lê só isolado aqui, a gente pensa: meu Deus, esse povo largou uma coisa maravilhosa. Meu irmão, de graça, à custa do açoite. Trabalhando de sol a sol, fazendo tijolo de barro e palha para construir obras faraônicas intermináveis. Com o chicote, todo dia morria vários judeus. Mas a comida vinha certinha. Possivelmente, se você perguntasse para algum hebreu aqui no deserto, ele iria dizer, né, como falando carne, tinha picanha, né? Na verdade, não era bem picanha, né? Comia cebola e tinha sabor picanha, né? É como o hambúrguer do Burger King, né? Que diz que é de picanha, mas é só o temperinho, né? É só o temperinho. Meu irmão, não existe almoço grátis. Alguém sempre está pagando a conta. E nesse caso, o povo achava que o governo do Egito estava dando almoço. Acho que 400 anos de escravidão deveria dar direito a um vale-refeição, né? E ainda tinha os caronas, né? Números 11:4 vai dizer: um bando de estrangeiros que havia no meio deles encheu-se de gula. E até os próprios israelitas tornaram a queixar-se e diziam: ah, se tivéssemos carne para comer. Nem povo hebreu era carona. E estava reclamando da merenda. Era o povo que estava ali, que foi no oba-oba. Números 11:6 vai dizer: mas agora perdemos o apetite. Nunca mais veremos nada a não ser esse maná. Meu irmão, o maná era algo de Deus, que quando de manhã se acordava, via o chão forrado ali, e se colhia. E esse sim era dado pela graça de Deus. Tinha sabor de bolo doce, algo maravilhoso, era o pão dos anjos. Em um dado momento eles vão dizer: a nossa alma está farta deste pão vil. E eles vão reclamar do pão de Deus. E Jesus mesmo vai se comparar ao maná como sendo o pão vivo que desce do céu. Mas o pão que hoje se come materialmente, amanhã temos fome novamente. A palavra do Senhor diz: aquele que de mim se alimenta, de mim viverá. O maná é tão maravilhoso que quando os egípcios chegaram pela manhã
e viram aquilo, falaram: o que é isso? O que é isso? Né? E aí significou, a palavra o que é isso em hebraico é maná. Né? Maná, o que é isso? Eu explicava uma vez para os irmãos que até o canguru, né? Diz que quando os primeiros exploradores ingleses chegaram na Austrália, viram aquele animal que não tinha na Europa, não tinha lugar nenhum. E aí perguntaram: que animal é esse? Como que chama? E tal. E o aborígene respondia para ele: não estou te entendendo, não estou te entendendo. Que em aborígene é canguru. Canguru, não estou te entendendo. E aí ficou o nome canguru. Maná é a mesma coisa. Maná em hebraico significa: o que é isso? Deus manda algo espantoso, nunca visto. Mas agora eles vão dizer: nós estamos fartos. Nós queríamos a cebola, o alho, a carne do Egito. Porque não reconheceu de Deus. Então o povo chega no deserto. Deus envia 10 pragas para sairmos do Egito. Assim diz um hebreu, né? Deus envia 10 pragas para sairmos do Egito. O mar vermelho se abre. Atravessamos a pé enxuto para o outro lado. E agora começo a pensar, comparando essa peregrinação no deserto com a nossa vida no Egito. E penso até que a coisa lá não era tão ruim. Quem poderia dizer uma coisa dessa, né? Sabe o que parece? Parece aquele rapaz que diz assim: disse que ia mudar para melhor, já estava bom. Disse que ia mudar para melhor ainda, já não estava muito bom. Estava meio ruim também, estava ruim, agora parece que piorou. É uma pessoa que não sabe o que é, não sabe definir. Quer dizer, era escravo lá no Egito. Passava uma situação onde tudo lhe era, nada lhe era permitido. Era só o chicote, o trabalho duro. E agora reclama. Reclama porque está nas mãos de Deus. Reclama porque está nos cuidados do Senhor. Reclama porque os cuidados de Deus é pouco para a vida dele. Mas não tem pepino mesmo? Na pior das hipóteses, lá tinha jazigos perpétuos. Lá tinha cova, sepulcro. Morria, mas morria com estilo. Pelo menos tinha onde cair morto. Como se as grandes pirâmides fossem para os escravos, né? As grandes pirâmides eram para os faraós, para os senhores, autoridade. As pirâmides eram um tipo de mausoléu, caso você não saiba, né? Não se morava na pirâmide. A pirâmide era colocado o faraó morto lá dentro, para que ele, quando ressuscitasse no mundo dos mortos, pudesse então ser recebido pela sua riqueza. Logo, a afirmação de que lá tinha cova também está errada. Não tinha cova para escravo. Moisés quer saber: isso não vale a pena, tudo isso não. A nossa vida no Egito era melhor do que a vida que você está nos oferecendo com esse Deus. Quer saber? Vamos construir um bezerro de ouro? A resposta de Deus é muito demorada. Temos assuntos terrenos urgentes que precisam ser resolvidos. Afinal de contas, nós somos imediatistas. Eu quero receber, né, o meu bolsa alho, bolsa pepino, bolsa seja lá o que for. É isso que ele estava querendo. Bolsa pepino é demais, né, pastor? Fiquei até imaginando uma bolsa no formato de pepino. Porque quer saber, cada um tem a sua verdade. E eu quero defender a minha verdade. Moisés, você pensa que Deus só fala com você? Moisés, ele fala também com Corá, Datã e Abirão. Números 16, 19. O que diz em Números 16, 19? Vou até abrir nessa versão aqui. Corá fez ajuntar contra eles todo o povo, a tenda da congregação.
Então a glória do Senhor apareceu a toda a congregação. O que diz a NVI aí? Quando Corá reuniu seus seguidores à entrada da tenda do encontro, incitou contra Moisés. Que é uma outra versão que diz, reuniu a oposição. Corá então reúne a oposição a Moisés. E aí, só adiantando, ele vai dizer o seguinte: quem for do lado da nossa galera... Nós vimos hoje o que é galera na escola bíblica, né? Quem está aqui na escola bíblica sabe de onde veio a palavra galera. Não é coisa boa. Se você quer fazer parte de galera, você vai... Depois você me pergunta, então. Quem for do lado da nossa galera, parta aqui para o lado esquerdo. E quem for continuar com Moisés, se junta com Moisés. Só que do lado de Corá, a Bíblia diz que o chão se abriu, a terra engoliu a ele e todos os que estavam com ele e desceram vivos para o inferno. Que morte horrível deve ter sido. Que cena! As labaredas do inferno saindo para fora e puxando aqueles homens, engolindo e descendo vivo a condenação eterna. Moisés é só um homem. Alguns dizem, nós não podemos idolatrar os homens. Eu quero dizer que eu não me importo com Moisés, que esteve à frente do povo. Porque quando ele morreu, não é o Moisés. Quando ele morre, Deus levanta Josué. E Deus usa Josué. E quando Josué morre, Deus levanta Gideão. E quando Gideão morre, Deus levanta os juízes. E Deus levanta cada um como ele quer. Não é o homem. Quem é que está dizendo que o homem não é o homem? O apoio do povo de Deus deve ser com os valores do reino e não com homens. Eu queria relatar uma história aqui. O meu irmão, hoje não está minha irmã aí, mas ele deve estar assistindo, não sei. Ele gosta muito de animais. Sempre gostou de animais. A gente sempre dizia que era minha mãe que gostava de animais, mas eu tenho certeza que a coisa sempre teve o dedo dele. Né? Sempre gostou de cachorro, de papagaio, a casa, a minha mãe era as plantas, os animais eram dele, eu tenho certeza. E aí o que acontece? Ele cuida com muito cuidado, chega a dar gosto de ver a forma como ele cuida, com carinhos com os animais dele. Né? E ele tinha um aquário grande. Um dia ele decide limpar aquele aquário ali, e por uma infelicidade o aquário quebrou. E ele correu para salvar o último peixe que tinha restado, colocou o peixe num balde, e aquele peixe ficou naquele balde um tempão. E ele fez de tudo para deixar aquele peixe vivo no balde. Colocou a bombinha da água do aquário no balde, colocou as plantinhas, as pedrinhas, tudo no balde. O peixe viveu. Até que um dia ele está lá na rua, passa um conhecido, um amigo nosso, com uma picape. E na carreta da picape, o que tinha? Um aquário. Maior ainda do que ele tinha. Ele não pensou duas vezes, vamos fazer um negócio nesse aquário aí. Descarrega aí. Montou o aquário belo lá, colocou tudo que tinha, limpou, deixou tudo preparado. E agora está na hora de tirar o peixe do balde e botar no aquário novo. Fez todo o procedimento, que ele entende bem, ele é aquarista mesmo. Até aí normal. No dia seguinte, o peixe estava morto. Ele tinha um peixe, antes ele tinha um peixe sem aquário, e agora ele tinha um aquário sem peixe. O que foi que ele fez? Foi na loja e comprou mais peixe. Foi na loja e comprou mais peixe, botou lá e deixou bonito de novo. Porque o plano dele não mudou.
Aquele espaço da casa era próprio para ter um aquário. E se era para ter aquário, tinha que ter peixe ali. Eu perguntei para ele se o nome do peixe que morreu era Moisés. Porque mal entrou na terra prometida, né? Não desfrutou nada, né? Só avistou de longe. Meu irmão, da mesma forma, a igreja permanecerá de uma forma ou de outra, porque pertence a Deus. E, olha, isso é forte demais, mas eu tenho que dizer. A igreja de Deus vai permanecer com ou sem a sua ajuda. Não entenda que eu estou sendo mal educado com você. Eu estou sendo verdadeiro. Eu estou sendo verdadeiro. O exército romano não prevaleceu contra a igreja. A perseguição, o Coliseu, os leões, os imperadores, Nero, não prevaleceu contra a igreja. O governo de hoje em dia dos homens não vai prevalecer contra a igreja. Apenas você deve escolher o lado que você está. Conta-se a história que você já conhece muito bem, né? Que diz que tinha lá um muro. E daí o homem estava em cima do muro. E os anjos de Deus diziam: vem, desce daí, vem para cá, não fica no muro, vem para cá, vem para o nosso lado, vem para o nosso lado. E os anjos de Deus e os servos de Deus ali tentando trazer aquele homem. E do outro lado estava Satanás. E Satanás estava ali sentando, né, tomando água de coco, né, só olhando, e os demônios tudo quietinho, não fazendo nada. Veio alguém e perguntou: por que vocês aí do inferno não fazem uma torcida também para o rapaz pular para o lado de vocês? Os anjos estão clamando aqui para o homem pular do lado de lá. Satanás deu uma tomada na água de coco e respondeu para ele: o muro é meu. Deixa ele lá, achando que ele não fez a decisão dele ainda. O muro é meu. E nós tivemos hoje a aula na escola bíblica, né? Pode dar um toque lá no Saulo, lá, por favor. O Saulo pediu para avisar. Só dá um toque nele. Nós tivemos a aula na escola bíblica. E hoje na escola bíblica nós vimos, por exemplo, o irmão André, né? Faleceu 97 anos. Contrabandista de Bíblias. Para você que não conhece a história, depois que a União Soviética dominou um bom pedaço da Europa, formou-se então a cortina de ferro. Não sei se o pastor Sérgio não estava aqui na hora da escola, mas na oração ele citou cortina de ferro. O Espírito Santo já tinha revelado a ele. Foi o que a gente tinha acabado de falar aqui. E a gente estava falando a respeito disso. Que formou-se então a União Soviética. O lado, né, do Ocidente não sabia o que estava se passando lá dentro. Achava-se que aqueles homens estavam desenvolvendo algo estrondoso através do seu governo. E quando caiu a cortina de ferro, nós pudemos ver pessoas que era pele e osso. Como fosse na Ucrânia, o Holodomor. Isso faz cair também, né? Caiu? Holodomor. Essa palavra faz cair. Porque é a morte por inanição. É a morte que faz a pessoa morrer literalmente seca, sem comer. Por quê? Porque toda a agricultura, tudo que tinha dentro da União Soviética, ia somente para o governo. As pessoas morriam de fome. E ali em 1955, o irmão André, o nome dele não é esse, ele tem um nome holandês, né? Eu não vou falar. E o que acontece? Ele viu então a necessidade de se pregar o evangelho nesses lugares. E ele tinha um fusquinha. Ele encheu
aquele fusquinha de Bíblias e foi até a região da Polônia. E ao chegar na cidade de Varsóvia, ele se depara então com um guarda de fronteira da União Soviética, um guarda comunista. Ele sabia que todo aquele que estivesse portando a Bíblia seria condenado ao fuzilamento. E aí ele para na fronteira e o guarda diz: onde é que o senhor vai? Ele falou: eu estou indo para Varsóvia. O que é que tem aí no capô? Abra aí o capô para eu ver. E quando ele se depara com aquela situação, ele ora ao Senhor: Senhor, quando o Senhor estava aqui na terra, o Senhor dava visão àqueles que não tinham. Agora peço que o Senhor tire a visão daqueles que têm. Quando aquele homem abre o capô e olha todas aquelas Bíblias, ele vai mexendo ali. E aí ele olha, fecha a tampa. Vai até a guarita, carimba o passaporte do irmão André, devolve para ele. E fala para ele: é melhor você ir logo, antes que apodrece todos esses legumes e verduras que você tem aí. Ele criou a fundação Portas Abertas, para que o evangelho pudesse alcançar estes países comunistas. E a fundação Portas Abertas até hoje funciona. As crianças do Royal Kids, por exemplo, têm conhecimento do alvo de orações dos países perseguidos. Eu falei aqui de manhã, hoje o Afeganistão, devido a tudo isso que aconteceu, é o país número 1 da lista de perseguidos. País islâmico. Mas, durante muitos anos, e agora ocupa a segunda posição, é a Coreia do Norte. A Coreia do Norte é um país comunista, onde você não pode portar a Bíblia, porque pode ser preso. Onde você não pode adorar a ninguém, a nenhum outro Deus, que não seja o pai e o avô do Kim Jong-un. Tem estátuas deles lá. E as pessoas, quando veem estátua, reverenciam e oram e choram a um Deus que não pode salvar. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Tiago 4,17. A igreja não orienta em quem votar. Mas todos os dias do ano, os pastores ensinam os valores morais. Não há um só culto neste lugar em que os valores do céu não tenham sido pregados para você. Nós não votamos em homens. Pode vir, Saulo. Nós não votamos em homens ou em partidos. Nós votamos em princípios. Você é cidadão do céu? Então, as suas decisões são pautadas pelo governo celestial que você representa. Afinal de contas, a Bíblia diz que nós somos embaixadores do reino. Você sabe o que quer dizer quando você é embaixador? Quando, por exemplo, o embaixador de Guiné-Bissau está aqui no Brasil, ele vai emitir uma opinião sobre uma determinada lei, alguma negociação entre os países, algum comércio, alguma coisa. O que ele faz? Ele diz a resposta primeira que passa na cabeça dele. Ele diz a resposta daquilo que ele conversa com a mulher dele, na intimidade dele. Ele diz aquilo que ele fala, como dizem aí, numa conversa de bar. Não. Um embaixador, quando vai dar uma declaração, ele fala acerca daquilo que foi decidido no governo de seu país. Aquilo que você tem que se posicionar não é a sua opinião pessoal. O apóstolo Paulo diz assim: não mais eu, mas Cristo vive em mim. Que ele cresça e eu diminua.
Não é mais a minha vontade, é a vontade do Senhor. Cadê a equipe louvor? Por favor. Não é a minha vontade. Não é a minha opinião que conta. Sabe por quê? Quando tudo eu tiver que julgar, a hora que vier o problema, aí é eu também. Porque eu estou dizendo que eu sou dono do meu próprio nariz. Eu estou dizendo que eu mando na minha própria vida. Eu estou dizendo que eu sou autossuficiente. Mas quem é que pode mandar na minha vida? Quando eu entrego a minha vida ao Senhor Jesus. Quando eu entrego a minha vida ao Senhor Jesus, quando se levantam contra mim, não é contra mim que estão se levantando, é contra o reino de Deus. Se alguém, lá em Brasília, em qualquer lugar, algum embaixador de repente sofrer um atentado, alguém tentar, por exemplo, uma vez, o que fizeram? Lá acho que foi no próprio Afeganistão, quando era presidente o George Bush, o rapaz tirou do sapato e jogou nele. Jogou o sapato no George Bush enquanto ele estava falando. Que no mundo árabe é considerada a pior das humilhações. Você sabe que esse homem, se não me engano, está preso até hoje? Porque o que ele fez foi uma afronta contra um governo. Quando você coloca a sua vida no altar de Deus, para experimentar a boa, perfeita vontade agradável do Senhor, aquele que se levanta contra a sua vida, se levanta contra o próprio Deus. Os seus problemas não são só seus problemas, os seus problemas na verdade são de Deus. Mas para isso a tua vida tem que estar totalmente entregue ao Senhor. Você é embaixador do reino? Não é a tua opinião, meu irmão, você me desculpa. Qual é a tua opinião sobre o aborto? Eu não tenho opinião sobre o aborto. Desculpa. Eu não tenho opinião sobre o aborto. A minha opinião é a constituição do reino a qual eu represento. Essa aqui tem a opinião sobre o aborto. Qual é a sua opinião sobre drogas? A minha opinião é a constituição do céu que fala a respeito sobre drogas. Qual é a sua opinião sobre a família? A minha opinião está aqui. Quando eu vivo, não mais eu, mas quando Cristo vive em mim. Escolhei hoje a quem sirvais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aplauda o Senhor, Ele é digno.